Estamos de volta e a gente segue aqui com um bate-papo com o empresário Roberto Cavalcante. Vamos falar um pouquinho desses tempos modernos, desses avanços, dessa igualdade de gênero em todos os aspectos. Correio Debate, o Correio Convida, o quadro Correio Convida, sempre tem privilegiado aqui de colocar um percentual igual de homens e mulheres, afinal de contas, eles estão dividindo espaços iguais, né? Sistema Correio, eu diria que os espaços não são nem iguais, os espaços são dominadas por elas maciçamente. É verdade, a editoria geral, a diretora executiva, área que você for, diretora área financeira, comercial, administrativa, tudo. a produção, Isso. a operação da A empresa operação, em si, editora de imagens, tudo é dominado pelas repórteres. mulheres. E é uma coisa muito boa, né? A gente tem aí o exemplo das Olimpíadas deste ano em Paris. São 10.500 atletas do mundo todo. Só que, pela primeira vez, há uma igualdade de gênero. Mas igualdade mesmo, porque são 5.250 homens, 5.250 mulheres, segundo o Comitê Olímpico Internacional. Para ir mais a fundo nesses números, são 150 disputas femininas, 157 masculinas e 20 mistas. A delegação brasileira tem 277 atletas. 153 são mulheres, ou seja, 55%. Pela primeira vez na história, a delegação feminina olímpica brasileira é maior feminina do que a masculina. Exatamente, exatamente. São os novos tempos. São os novos tempos. A gente está em 2024, em 1990, quando a primeira participação das mulheres nas Olimpíadas, 1900, aliás, a primeira participação das mulheres nas Olimpíadas era só 22 atletas. Né? A gente tem aí 5.250 esse ano, 5.520, aliás, esse ano. É uma ocupação benéfica. Benéfica, demais, né? É. E se a gente for ver, é claro que esses espaços estão sendo conquistados por elas, com direito. Isso. Aqui nós temos vários casos, né? O próprio Sistema Correio é hoje comandado por Beatriz, que é minha filha, e que, na verdade, se eu fizer a quantidade de homens que ela comanda na função dela, é bastante significativa. É. Sempre o Correio sempre teve essa posição. Nós vamos hoje numa associação comercial, quando eu cheguei aqui na Paraíba, e durante anos ela sempre foi liderada por expoentes, empresários expoentes da época, Rui Bezerra, Renato Ribeiro Coutinho e outros. Hoje a Melca é a presidente, uma mulher. Não é? Melca Farias. Melca Farias. Isso. Então eu acho que é interessantíssimo nós termos essa presença feminina. E ontem, dentro dessa globalização que nós vivemos, globalização de imagens ao vivo, globalização de ter temas que são abordados de forma conjunta. O meio ambiente hoje é realmente uma prioridade mundial. E nós assistimos na pré-abertura das Olimpíadas de Paris, uma cidade encantadora, é uma prefeita atual, gestora da prefeitura de Paris. E ela deu uma demonstração de que, em se tratando de melhoria ambiental, o rio Sena era proibido se tomar banho há 100 anos. Passados 100 anos, ela deu o bom exemplo de fazer com que houvesse uma despoluição do rio e ela exemplarmente pulou na água antes dos nadadores que estavam ali participando desse evento e deu as suas braçadas, deu seus mergulhos na água que anteriormente estava considerada com a chancela de imprópria para o banho. Exatamente. Ninguém tinha coragem de pular no Rio Sena. Esse ato gera dois sentimentos. Um, de, na verdade, verificar e aplaudir a presença feminina na gestão de Paris. E dois, de que a forma de conduzir e de propagar o cuidado com o meio ambiente está em despoluir e tomar, o próprio prefeito, a própria prefeita no caso, tomar banho naquele rio que antes era proibido você tomar banho. Então, são um exemplo para o mundo no sentido da gestão feminina avançando a cada minuto. E no sentido de que a nossa preocupação ambiental é globalizada. Verdade. Se nós aqui em João Pessoa estamos preocupados com nossa lagoa ou com o nosso Oceano Atlântico,
aí que nos banha toda a nossa costa, lá eles estão preocupados com o Rio Sena. E em ambos os casos, a preocupação hoje é globalizada, ela é geral. É verdade. Agora, só que tem um lado que o brasileiro fica olhando assim e dá aquela inveja, vamos dizer assim, né? Porque o Rio Sena, ele foi despoluído totalmente para as Olimpíadas. Aqui no Brasil nós tivemos Olimpíadas, Jogos Pan-Americanos e Copa do Mundo. A promessa, entre muitas, era a despoluição do Rio Tietê lá em São Paulo e também a despoluição da Baía da Guanabara no Rio de Janeiro. Até hoje, nenhum dos dois mananciais foram despoluídos e muito menos as obras prometidas, algumas delas foram concluídas. Até hoje a gente convive com esqueletos de concreto. Obras abandonadas. Como o metrô em Fortaleza. É porque no Brasil de hoje, obrigatoriamente tem uma parte chamada comissão de quem indica. Okay. Na comissão de quem indica, você chega e tira os recursos que, na verdade, fariam com que aquela obra fosse concluída ou não concluída. Então, os maus exemplos estão aí no nosso dia a dia. Os maus exemplos da impunidade, os maus exemplos da continuação da má versão do dinheiro público. Há, sem dúvida, uma crescente consciência do cidadão brasileiro de que ele trabalha, paga os impostos, mas, na verdade, não tem volume de impostos, taxas e outros pagamentos a serem realizados, mas eles não têm em troca a resultante dessa aplicação. A maior prova disso nós falamos no programa passado. Quantos e quantos bilhões de reais são gastos com a educação no Brasil ao longo dos últimos 50 anos? E qual é a avaliação do perfil brasileiro de analfabetos? A Paraíba é antepenúltima. Exatamente. Vamos dizer, considerando que antepenúltima é ruim duas, mesmo. Só passa duas. É o que tem o maior índice, os três maiores estados, três estados, Alagoas, Paraíba e acho que é o Rio Grande do Norte, três estados que lideram o volume de analfabetos levantados pelo censo, pelo IBGE. E todos os estados do Nordeste na rabeira lá do ranking. Os 10 piores, os 10 piores são os estados nordestinos. Então, às vezes, dinheiro não resolve, não é? Porque é mal aplicado. Verdade. É mal aplicado. Verdade. Mas para a gente salientar ainda mais, ressaltar ainda mais essa predominância feminina nos Jogos Olímpicos, que é de bom tom, a gente teve uma notícia também da paraibana, Michele Ribeiro, presidente da Federação Paraibana de Futebol, que vai comandar a comitiva, né, da Seleção Brasileira Feminina, que foi quem se classificou, né? E tradicionalmente, culturalmente, o esporte futebol não é um esporte brasileiro. Diz que o Brasil é o país do futebol, mas não feminino. Exato. O feminino, nós sempre andamos um pouquinho atrasados. Mas é bacana saber e a constatação de que a Michele, ela é presidente da Federação de Futebol Paraibana como um todo. Não é do lado futebol feminino nem futebol masculino. Ela é presidente da Federação de Futebol do nosso estado. É a única do Brasil. Exatamente. É a única do Brasil. É verdade. Coisa boa. Estamos dando um bom exemplo. Dando um bom exemplo, que eles continuem sempre, né? É sempre importante essa equidade de gênero. Meu pai dizia que eu deveria permanecer sempre cercado de pessoas competentes, inteligentes, honestas, boas, como é o seu caso e de muitos meus companheiros aqui. Mas, fundamentalmente, a minha vida é cercada de mulheres competentes, inteligentes, sérias, e por isso eu me enriqueço a cada dia. Deixa a vida mais leve, com certeza. Obrigado, doutor Roberto, mais uma vez. Então, até a próxima quinta. Meu abraço.